Deus tem sido bondoso conosco. Em um momento de muita crise, muita dor, muita angústia, você pode se sentar só se for glorificando o nome de Jesus. Obrigado, mano. Sente glorificando a Deus, exaltando o nome de Jesus. Eu não sei se vai ter um pouquinho de luz para o pessoal abrir a Bíblia aqui. Isso. Pessoal, olha para mim aqui. Nós estamos vivendo um período de uma luta extraordinária. Provavelmente, nós estamos passando uma das maiores lutas, se não a maior luta que nós tivemos em toda a história da Vintage. Terça-feira nós temos uma reunião com a membresia e nós temos não apenas sentido, mas visto o inferno se levantar contra a nossa igreja. No meio disso tudo, o que nós vamos fazer? Nós temos que voltar para as Escrituras, para a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, escondido em Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui essa noite. Deus tem uma palavra para falar com você aqui essa noite. A palavra de Deus é poderosa para todos os momentos. Amém, meus irmãos? Amém? Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Em Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Vai ser projetado aqui, mas não importa, abre tua Bíblia aí. Abre tua Bíblia, nós vamos andar com a Bíblia, nós vamos andar com a Escritura, nós vamos andar com a palavra. Ande com a Bíblia, tenha a Bíblia. E se você não tem Bíblia, nós temos Bíblia para dar para vocês aqui depois. Então fica com a Bíblia aberta em Josué capítulo 1. Nós vamos tentar descompactar o texto do verso 1 ao verso 9. Conhecido. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos aqui nesse belo lugar, esse teatro maravilhoso. Provavelmente vamos começar a ficar aqui. E sabe o que eu estava imaginando aqui? Porque nós fechamos um contrato com a PUC para ficarmos até o final do ano. Deus sabe o que tem aqui. E esse ano nós já tínhamos dado a palavra que nós faríamos uma vigília, que nunca fizemos, uma vigília de virada de ano. E vai ter aqui na PUC, aqui nesse lugar aqui. Nós vamos fazer uma vigília aqui. Você imagina isso, que legal? Nós vamos ter batismo aqui no culto de Natal. Em dezembro, ninguém consegue alugar esse prédio. Daí a mulher disse assim, olha, mas no dia 25 de dezembro, tá livre? É nós. Nosso culto de Natal vai ser aqui. Vai ter algumas datas que vai ser no auditório, mas daí nós fazemos 2 cultos. Ok? Então, crise, problemas, angústias, o inferno se levantando. Eu não cheguei aqui nessa parte do sermão, tá? Mas agora deixa aí. Tu muda quando eu te avisar aí, tá bom? Fica tranquilo. Eu sei que o cara fica nervoso assim. A gente tá sem passador aqui. Fica tranquilo aí, tá? Agora deixa assim. Meio de crise, no meio de problemas, angústias, ainda existem inimigos para ser derrotados. Existe uma terra para ser conquistada pelo povo de Deus. Existem pessoas que nunca ouviram do Evangelho e nós precisamos avançar. O inferno está se levantando contra a nossa igreja. O que nós vamos fazer? Nós vamos recuar? Não. Como diz o Driscoll, nós vamos recarregar nossas pistolas d'água e vamos invadir o inferno. Nós estamos aqui, não a passagem. A igreja não é um navio, a igreja não é um navio de festa. A igreja é um navio de pesca. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para perturbar o inferno, para arrancar as almas que estão indo ao inferno. Aqui nessa igreja nós acreditamos na literalidade do inferno, como a Bíblia nos fala. Nós acreditamos no sangue de Jesus, que apenas o sangue de Jesus é poderoso para salvar o pecador, para transformar a vida do pecador. E nós cremos nisso. E nós precisamos avançar. O povo de Israel ansiava aqui em Josué capítulo 1 por esse momento. Eles receberam uma promessa que foi feita a Abraão. Já se passaram 500 anos. Só que agora chegou o momento. Deus fala. Eu vou te usar, eu vou te levantar. Eu tenho um propósito na vida de vocês. Só que chega o momento que Deus diz, é agora. É agora que eu vou fazer o que eu prometi. É agora que eu vou fazer
tudo o que eu falei que eu iria fazer. E nesse texto, Deus vai encorajar Josué. E encorajar quer dizer colocar o coração em algo, ou comunicar coragem, entregar coragem. Deus está encorajando Josué. General Andrew Jackson dizia: um homem encorajado é a maioria. O que o diabo quer fazer com você e comigo nesses dias de crise, de angústias, crises climáticas, crises políticas, crises religiosas. Hoje você fala que você é pastor, ninguém acredita mais em você. Num mundo de crise, o diabo quer gerar medo e ansiedade em você e em mim. O diabo quer quer amplificar uma dor dentro dos nossos corações. O que então precisamos fazer nesse momento de crise, Vintage? O que nós devemos fazer? Entregamos o prédio ontem. Eu quero agradecer os homens que estiveram lá trabalhando naquele local sujo, envolvidos ontem ali. Deus abençoe você. O que vamos fazer agora? Não temos nenhum prédio aqui em Porto Alegre. Não temos onde ficar. O que nós vamos fazer? Fora isso, as demandas internas da igreja. O diabo se levantando furiosamente. O que fazer em momentos de crise? Em primeiro lugar, não ignore a crise, mas prepare-se. Repete comigo. 1, 2, 3. Não ignore. Vamos de novo, ficou meio bagunçado. 1, 2, 3. Não. Josué capítulo 1, do verso 1 ao 2. Lê comigo. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Olha comigo aqui. Crise. Quem morreu aqui não é o Michael Jackson. Quem morreu aqui não é o Mamonas Assassinas, Ayrton Senna. Quem está morto aqui é Moisés, o grande legislador do povo de Israel. Está morto. Está morto. Você tem noção do que é isso? Morto. Crise. Desespero. Eles não sabem o que vai acontecer. O grande intercessor está morto. A crise, escute isso aqui, ela chega repentinamente. É uma doença. É uma demissão. É uma inundação. É uma enchente. De repente, a crise não avisa. Você não fica avisado que você vai ter uma crise. Não. Hoje você está vivo e amanhã você já está morto. Crise, crise, crise. O que fazer nesses momentos de crise? Deus não está mandando Josué ignorar o fato. Josué ignora, fala uma palavra, determina alguma coisa. Não! Coisa que você e eu fazemos muitas vezes. Que o momento do luto é negação. Deus não fala para Josué fazer isso. Josué, não é para negar, não. Não ignora o que está ocorrendo. Não ignora. Agora, diante dessa crise, se prepara. Olha para o que você está passando. E aqui os pastores, aqui da igreja, feliz dia do pastor para você, aos líderes de GC, aos homens que cuidam dos seus lares, que não ficam com a mão nos seus pênis, que amam sua esposa, que amam seus filhos, que cuidam seus filhos, que protegem seus filhos. Deus abençoe você, homem. Feliz dia do pastor para você. Aí, olha a crise. Não ignora a crise. Mas diante disso se prepara. E eu pergunto para você, qual é a tua situação aqui hoje? Qual é a tua situação aqui?
Crise no trabalho. Você não sabe o que vai ser amanhã. Você tem demandas urgentes. Muita gente depende de você. E quem é homem sabe o que é isso. Homem é alguém que possui muitas pessoas dependendo dele. E você pode estar apavorado aqui. Qual é a tua situação? Você está olhando a tua situação pela ótica divisa, pelo prisma da crise ou pelo prisma da palavra de Deus? Quem dá a última palavra na sua e na minha vida? É a Bíblia, é a palavra, é o Cristo bendito. O nosso Deus não depende das circunstâncias. Não, tu não entendeu isso aqui. Se tu entendesse, tu dava um glória a Deus. Se tu entendesse, tu anotava o que eu estou falando. O nosso Deus não depende das circunstâncias. Você entendeu isso aqui, cara? O teu Deus não depende de ventos, de bons ventos, bons portos, boa embarcação. O meu e o teu Deus escreve a nossa história no meio das crises. Olha isso aqui. Faz esse favorzinho pro teu pastor. Repete comigo só isso. Eu estou exatamente aonde Deus queria que eu estivesse. Eu estou vivendo exatamente o que Deus projetou para mim. Deus não depende de Moisés. Para o povo, o grande líder está morto. Deus não depende de Moisés. Deus não depende de pastores. Deus não depende de grandes pregadores. Deus não depende de grandes homens. Na verdade, não existem grandes homens. Deus não depende de grandes teólogos. A obra de Deus é feita pelos pequenos. É por isso que eu creio poderosamente, eu creio piamente nisso. Deus vai usar você. Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem algo a fazer na sua vida. Mas quem sou eu? A pergunta não é quem é você. A pergunta é quem é Deus. A pergunta é quem é Jesus. A pergunta é qual é o poder do sangue de Jesus. Se há poder no sangue de Jesus, Deus pode usar você. Deus quer usar você. Deus vai usar você. Bendito e exaltado seja o nome de Jesus. Se é para aplaudir, aplaude mesmo. Glória a Deus. Glória a Jesus. John Wesley disse, eu amo essa citação: Senhor, dá-me 100 homens que não temam outra coisa senão o pecado, que não amem ninguém mais do que a Deus, e eu abalarei o mundo. John Hus profetizou antes de Lutero. Antes de ser queimado, Hus disse as seguintes palavras ao carrasco: vocês hoje estão queimando um ganso. Hus significa ganso na língua boêmia. Mas dentro de um século encontrar-se-ão com um cisne, e esse cisne vocês não poderão queimar. Costumava se identificar Martinho Lutero com essa profecia, e 102 anos depois ele pregou as 95 teses em Wittenberg. Por quê? Porque John Hus está morto, Deus tem Lutero. Lutero está morto, Deus tem Calvino. Calvino está morto, Deus tem os pós-reformadores. Deus tem os puritanos. Deus tem o seu povo. Escuta o que eu vou dizer. É momento de crise? Então é momento de Deus levantar anônimos. Então é momento de Deus mostrar para todo mundo o que Ele tem feito através da sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer usar você. Jovem, escuta o que eu estou falando aqui. Moço, moça, escuta o que eu estou falando. Deus quer usar você. Deus quer usar a tua vida. Homem, você que está aqui me ouvindo, Deus tem um projeto na sua vida, um propósito na sua vida. Deus quer usar você. Momentos de crise. Agora, Vintage, agora é a nossa hora. Nós fomos preparados para esse momento. Eu falei para os homens na HF, eu disse: caras, Deus preparou vocês para esse momento.
Deus nos forjou para esse momento. Nós fomos preparados, projetados para o agora. Quando estávamos com algumas reuniões entre os líderes de GC, invadindo a madrugada, cansado, com muitas demandas pastorais da igreja, eu olhei para os rapazes e disse: Deus escolheu a nós para esse momento. Para esse momento. O que é o Jordão diante daquele que fez o mundo? Ele está dizendo: Josué, Moisés está morto, te prepara. Prepare-se agora. Fica de pé. Fica de pé, Josué. Eu tenho um projeto na tua vida. Tu vai passar esse povo. Esse povo vai possuir a terra. Tudo que eu prometi nos últimos 500 anos, eu vou cumprir agora através da tua vida. Você tem noção disso? O Jordão para nós é uma coisa tremenda, mas para Deus não é nada. Não é nada. Então, em primeiro lugar, momentos de crise, você identifica: nós estamos vivendo uma crise no Estado, nós estamos vivendo uma crise no país, nós estamos... Ei, olha para mim aqui. Nós estamos vivendo uma crise conjugal no país. Há uma crise no que envolve família. Sim, nós estamos vivendo uma crise. Então, o que fazer? Em primeiro lugar, não ignora ela, mas se prepara. Em segundo lugar, apegue-se às promessas de Deus. Não, isso aqui é poderoso demais. O que fazer? Apegue-se às promessas de Deus. Leia comigo Josué capítulo 1, do verso 3 ao 6. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Tinha gente que botava o pé nas coisas, né? Ó, escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Isso aí não é de Deus, tá? Isso é mandinga. Ok? Tinha mulher que queria casar com um rapaz, botava o pé em cima do pé dele. Não faça isso. Ok? Tinha cristão que passava na rua e botava o pé na grade das casas, querendo tomar posse. Tu vai tomar posse só da grade. Ou vai tomar um choque ali. Escute isso aqui. O território o território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Verso 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Verso 6. Repete comigo bem alto. 1, 2, 3. Seja... De novo. Seja... Porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Nos momentos de crise, nós precisamos nos apegar às promessas de Deus. Nos momentos de crise, nós precisamos nos lembrar das promessas de Deus. Eu tive um período muito caótico da minha vida. Quando você conhece Jesus, você entende algumas coisas da Bíblia. Daí depois você começa a estudar um pouco e você acha que aquilo que você conhecia não é bem desse jeito. Aí depois você estuda mais a fundo e você descobre que a coisa era exatamente como você sabia lá no início da sua fé. Então teve um período, até tem um vídeo meu na internet falando mal de caixinha de promessa. Quem se lembra aqui dos anos 90 de caixinha de promessa? Quem se lembra? Eu comprei 3 lá para casa agora. Por que eu voltei atrás e voltei a gostar das caixinhas de promessa? Primeiro porque quem está prometendo é Deus. Só isso aqui, já bastava, né? Quem está prometendo é Deus. Segundo, as promessas de Deus, elas são um pavimento para que o povo de Deus caminhe em segurança em direção à terra prometida. Quem aqui já leu o Peregrino? Olha para mim aqui, gente. Você se lembra que no pântano do desânimo, quando os peregrinos tinham que passar pelo pântano, o local de segurança para eles pisarem
Eram as pedras que tinham no pântano do desânimo. Essas pedras, segundo Bunyan, elas são as promessas de Deus. Quando você está passando pelo pântano do desânimo, você precisa se apegar às promessas de Deus. O que está ocorrendo aqui? Havia uma palavra dizendo que a terra era deles. Volta comigo aqui. Todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Todo lugar onde? Qualquer lugar do mundo? É isso? Sim ou não? Sim ou não? Não. O próprio texto nos diz: eu darei a vocês como prometi a Moisés. Vai mostrar o território que eles tinham essa promessa. O território, verso 4: o território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Essa é a promessa de Deus. Dentro dessa promessa, verso 5: ninguém poderá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei e nem o abandonarei. Havia uma palavra, escute isso aqui. Qual é o nosso maior encorajamento nos dias de hoje? São as promessas de Deus, é aquilo que Deus disse. Por que nós temos certeza que vamos avançar, que vamos plantar igrejas, que vamos pregar o Evangelho e as pessoas aceitarão Jesus, se converterão, serão batizadas e faremos discípulos, e discípulos de discípulos, e discípulos e mais discípulos? Por que nós cremos nisso? Porque a palavra nos promete que vai ser assim. A palavra nos promete, há uma promessa, e quem prometeu não foi o governador, e quem prometeu não foi o prefeito, e quem prometeu não foi o presidente, quem prometeu foi o Senhor Jesus. E se Ele prometeu, você pode acreditar, você pode se alegrar, você pode confiar. Bendito seja o seu nome. O tempo é agora. O tempo é hoje. Dentro disso, qual é a tua paixão? Qual é a paixão da tua vida? O que faz você se alegrar? O que é que impacta o teu coração? A minha paixão é pregar Jesus, plantar igrejas e treinar homens. O que é que Deus colocou no teu coração? Hudson Taylor tinha um fogo que ardia dentro do seu coração, e esse fogo era a evangelização da China. John Knox sonhava com a Escócia inteira sendo salva para Jesus. William Wilberforce sonhava com o término da escravidão nos Estados Unidos. Na Inglaterra, perdão. Spurgeon dizia aos seus alunos: meus filhos, se o mundo os chamar para serem reis, não se rebaixem à posição de embaixadores do céu. Deixando a posição de embaixadores do céu, eu pergunto para você: qual é a paixão da sua vida? Você possui uma paixão? Existe algo no seu coração ainda aí? Ou o mundanismo consumiu tudo isso? Ou o pecado consumiu cada partícula de amor pelas coisas de Deus? Ou o pecado arriscou o teu coração de tal forma que você já não sente mais nada pela obra de Deus? O que inflama o seu coração? A visão de Deus para a sua vida, ela está muito relacionada com aquilo que tem um peso no nosso coração. Você precisa deixar de reclamar, deixar de murmurar. Deus tem um chamado para você, Deus tem uma obra a fazer na sua vida. Qual é a visão que Deus deu para você? O que Deus está chamando você a fazer? O que Deus está cobrando de você? O que está ficando claro para você nos dias de hoje? Foco na crise. Foque-se nas promessas de Deus. Crise, abençoe tua família, meu irmão. Minha irmã,
Impõe as mãos sobre os teus filhos, abraça os teus filhos, acolha os teus filhos, invoque as promessas de Deus. Martin Lloyd Jones diz, nós deveríamos orar focados nas promessas de Deus. Só que o problema é que hoje, quando alguém fala isso, você já pensa que é teologia do Kenneth Hagin, que falou um monte de bobagem, mas falou um monte de coisa boa também. E você já fica apavorado. E você pensa que reivindicar as promessas de Deus na oração é coisa de neopentecostal. E se for, qual o problema? Reivindique. Abra o texto bíblico. Leia o texto bíblico. Reivindique sobre você essas promessas. Reivindique, peça, Senhor, a tua palavra diz. Eu confio na tua palavra. Então, como vamos passar por esse momento lembrando das promessas de Deus? Em terceiro, o que nós precisamos fazer nesse momento de crise? Em primeiro lugar, não ignore a crise, mas prepare-se. Em segundo, apegue-se às promessas de Deus. Em terceiro, tenha coragem de levar a Bíblia a sério. Não é apenas as promessas de Deus que você vai se apegar. Você vai precisar ter coragem. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você acha que perseguição existe apenas no mundo árabe, no Oriente? Não. A Bíblia diz que todos os que quiserem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Se você levar a Bíblia a sério, você vai ser perseguido. Ser cristão é perigosíssimo. Ser um cristão verdadeiro, aquele que vai para o céu, aquele que vai se encontrar com Jesus, aquele que vai morar na Nova Jerusalém, ser esse tipo de cristão é perigosíssimo. Porque você vai contrariar gente muito poderosa. Você vai contrariar gente de muito dinheiro. Você vai contrariar gente que pode arruinar a tua vida humanamente falando, mas acima deles está o Senhor. Tenha coragem de levar a Bíblia a sério. Verso 7 e verso 8. Tão somente seja forte e muito corajoso. De novo. Para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Olha para mim aqui. Para fazer, verso 7. Para fazer segundo a lei que Moisés ordenou, precisava do quê? Do quê? Lê o texto, meu irmão, verso 7. Seja forte o quê? Para quê? Para você ter cuidado de cumprir a lei, de viver a palavra, de levar a Bíblia a sério. Você precisa de coragem para isso. E não é só nos nossos dias. É desde o período de Moisés, desde o período de Josué. Você precisa de coragem para seguir o Senhor. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Para que você seja o quê? Bem-sucedido. Ah, eu não quero isso. Então tu quer ser melhor que Deus. Eu quero ser bem-sucedido em tudo que eu fizer. Para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Verso 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite. Para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Escute isso aqui. Sempre que você ver alguém relativizando a Bíblia naquilo que a Bíblia é clara, você está diante de alguém covarde. Sempre que você enxergar um pseudo-cristão relativizando a Escritura, eu vou explicar melhor para vocês. Vou dar um exemplo melhor para vocês. Sempre que você ver um cristão falando que aborto
não é como a igreja está falando, que você tem que pensar na mulher, que a mulher tem direito ao seu corpo. Você está diante de alguém covarde. Sempre que você ver cristãos dizendo, mas a igreja, é muito boa essa aqui, né? Mas a igreja fala dos homossexuais, mas não fala contra o adultério. Que igreja? Que igreja? Que igreja? Sempre que você ver uma igreja com a bandeira do arco-íris, você está diante de uma igreja covarde. Covarde. Com medo. Você tem que ter coragem para levar o livro de Deus a sério. Cristãos medrosos ficam em casa comendo pipoca e vendo Netflix. Deus está procurando ameaças aqui essa noite. Deus tem um projeto, e o projeto é que a palavra dele seja pregada em cada tribo, língua e nação. E Deus quer usar você para isso. Ou você vai, ou você segura a corda no poço que vai sustentar o missionário. Eu pergunto, Deus pode contar com você? Deus pode contar com você? Deus pode contar com você? Coragem! Coragem! 3 atitudes e um resultado. Primeiro, fazer tudo de acordo com a Bíblia. Como que a gente faz tudo de acordo com a Bíblia? Não se desviando. E a ideia aqui é a mesma ideia de um míssil. O míssil, o tempo todo, ele está corrigindo a rota dele. Ele vai indo em direção a um ponto, ele vai o tempo todo corrigindo a sua rota. O tempo todo. Assim é a vida do cristão. O tempo todo. Por quê? Porque tudo no mundo leva você a se desviar. Tudo. Tudo no mundo. Tudo. O trabalho, os relacionamentos, filhos, chantagem da esposa, chantagem do marido ímpio. Tudo isso faz com que você acabe, infelizmente, se desviando. Então você tem que focar na palavra, meditar na palavra. Fazer tudo de acordo com a Bíblia. Como? Não se desviando. Segundo, verso 8. Falar. Não cesse de falar. O quê? O quê? Verso 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Fale da palavra. Fale da escritura. Nós temos crentes os dias de hoje que os caras não conversam de Bíblia nunca. Nunca falam da escritura. Sabem tudo de TikTok, sabem tudo de série, sabem tudo de filme, sabem tudo da cultura, mas são anêmicos de Bíblia. São anões espirituais. Cara, não cessa. Fala. De que forma você vai falar? Sem cessar. Bíblia, 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 Bíblia. Bíblia, escritura. Terceiro, medite. Quando? Quando, vintage? Quando que é para meditar na palavra? Acordou, Bíblia. Vai dormir, Bíblia. Qual é o resultado? Parte B do verso 8. Então você prosperará. E será o quê? Eu sei que isso aqui prejudica. Algumas pessoas ficam nervosas lendo isso. A palavra prosperidade não é uma palavra ímpia. Ela é uma palavra bíblica. Ok? Está na Bíblia. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. A palavra é boa? É boa. O problema é que nós resumimos isso a dinheiro. Um grupo resume prosperidade a dinheiro. E um outro grupo faz o quê? Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é também dinheiro, mas não é apenas dinheiro. Quanto mais a tua vida for centrada na palavra, mais o Senhor irá confirmar os teus passos. Mais a tua família,
mais vai ficar claro para as pessoas que Deus está contigo. Escute isso aqui. Isso demora anos. Demora anos. Existem pessoas que não suportam você. Existem pessoas que estão esperando você cair em pecado. Existem pessoas que estão há anos esperando que eu faça uma besteira. Há anos. E dizendo, desse ano ele não passa. Uma hora vocês vão saber. A farsa vai cair. Uma hora todos ficarão sabendo. E passa ano e entra ano. E Deus vai confirmando os passos dos seus servos. Escute o que eu quero dizer para você. Se você honrar o Senhor, se você levar a palavra de Deus a sério, se você parar de brincar de ser crente, Deus vai honrar você também. Isso é bíblico, isso é belo, isso é moral, isso é lindo, é teológico e é promessa de Deus. Não apenas para Josué, mas para você também. Para você também. Nota uma coisa. Existe uma consequência prática em seguir a palavra. Nós queremos fugir disso. Nós temos problema com isso muitas vezes, mas existe. Está na Bíblia. Está na palavra. É para você, é para nós, é para mim. Em primeiro lugar, o que fazer nesses momentos de crise? Em primeiro, não ignore a crise. Não ignore, ela está aí. Prepare-se para ela. Em segundo, apegue-se às promessas de Deus. Apegue-se. Escreva as promessas de Deus. Separe as promessas de Deus. Medite nelas. Em terceiro, tenha coragem de levar a Bíblia a sério. Escute isso aqui, nos dias de hoje, raras são as pessoas que levam a Bíblia a sério. Deixa eu dizer uma coisa, cara. Hoje, as grandes denominações evangélicas no mundo, as grandes denominações evangélicas protestantes, estão desviadas, estão apostatando, estão abandonando o evangelho. Igrejas como os metodistas, os presbiterianos, nós temos alguns remanescentes no Brasil, mas comparados com o que temos no mundo todo, não é nada. Os batistas, nós temos algumas igrejas boas locais batistas, mas as grandes denominações no mundo, Assembleia de Deus, estão apostatando. O que vai ser dos nossos filhos? Que igreja que eles vão pertencer? Quais serão os crentes que vão ensinar a palavra de Deus daqui a 20, 30, 40, 50 anos? O que vai ser pregado? A Bíblia vai ser aberta? Em último, em quarto, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, o Senhor está com você. Verso 9. Não foi isso que eu ordenei? Pela terceira vez ele fala, seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. 9 versículos, Catito. 9 versículos. Em 3 versículos, Deus ordena que Josué tenha coragem e tenha ânimo. Deus odeia o desânimo. Cara, a pior coisa, deixa eu dizer uma coisa para você. A pior coisa que tem é lidar com crente desanimado. Pior coisa. Vamos avançar, meu irmão. Não sei. É que, assim, não é fácil. Cara, eu tenho... Tu quer ver um cara para não trabalhar na Vintage? Para não servir no ministério da Vintage? É o cara que a primeira frase dele é, não, mas isso não é fácil. E aí? Nós estamos no estado mais difícil para pregar o evangelho. Cara, eu quero estar aqui, velho. Eu quero estar aqui. Nós estávamos num aconselhamento essa semana na minha casa. Eu mandei pedido de oração para alguns irmãos e eu disse assim, o inferno está aqui. Existem momentos de batalha espiritual que é como se você pudesse tocar nas trevas. Você entende isso?
Quantos aqui lembram do jornal Diário Gaúcho? Não sei se tem ainda. Tem ainda? Quem aqui ainda compra lá para comprar? Tem uns selinhos, né? Trocava por uns negócios. Como é que é? Tá suspenso? Por causa da enchente? Temos um leitor aqui. Diário Gaúcho, torcia ele e saía sangue. Existem alguns aconselhamentos, se você sacudir a pessoa pinga demônio. Existem momentos em batalhas espirituais que o ambiente fica denso. E não é só você que percebe isso. Outras pessoas que estão no ambiente com você notam a mesma coisa. Essa semana, eu estava em um aconselhamento pastoral. Estava eu, mais 2 pastores. E nós estávamos em um aconselhamento, e no meio do aconselhamento, aconteceu uma coisa. E é como se o inferno inteiro, com todo o seu ódio e fúria, entrasse dentro da sala da minha casa. Na hora, eu peguei meu telefone, mandei mensagem para a Isabela, porque fica fixado o telefone da minha esposa, o telefone da Isabela e o telefone e um grupo para jogar bugiganga no WhatsApp. Mandei mensagem para ela e mandei mensagem para o meu GC. Para os outros, as irmãs que estavam lá, estava minha esposa comigo ali, os pastores, em um aconselhamento. Na hora eu mandei a mensagem, eu vou ler para vocês. A mensagem que eu mandei. A mensagem foi a seguinte. Eu escrevi assim: ore por mim. Ore por coragem. Ore por ousadia. Ore para que eu vença o medo. Eu estava em um aconselhamento, onde nada naquele aconselhamento, humanamente falando, poderia me causar medo. As pessoas que estavam diante de mim não tinham mais peso físico, não tinham uma arma, só que havia uma guerra espiritual ali. E no meio daquele aconselhamento, eu comecei a sentir uma opressão gigantesca. Uma opressão muito, muito forte. E eu identifiquei que eu estava em uma batalha espiritual. E naquele momento, o que eu fiz? Eu mandei mensagem para os irmãos. Mandei o WhatsApp, mandei no grupo de GC. Orem agora. Pare o que vocês estão fazendo. Orem agora. Eu preciso de coragem. Coragem para fazer o quê? Coragem para fazer o que eu sabia que tinha que ser feito. Coragem para fazer o que a Bíblia manda ser feito. Não basta a palavra falar. Nós precisamos que o Espírito nos encha de coragem e ousadia. É isso que Deus está falando para Josué. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Por que Deus falou isso? Porque ele sabia que Josué ia ficar assim. Não fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Deus fala 3 vezes com ele. Olha aqui para mim. Deus falou 3 vezes com Josué para ele ser forte, ter coragem e ânimo, porque o desânimo é contagioso. Você está desanimado, você começa a desanimar os outros. Foi por causa desse desânimo que uma geração de 2 milhões de pessoas morreram no deserto. Os espias vão lá espiar a terra. Eles chegam lá, gigantes. Nós somos como gafanhotos. Tinham apenas 2 homens empolgados, 2 homens encorajados. Mas o desânimo foi se alastrando por toda a nação. Sem coragem, Vintage, nós podemos ter uma visão e nós não sairemos do lugar. Deus pode falar conosco e você pode morrer sentado com a bunda no sofá. Sem coragem.
você e eu teremos medo e faremos como diz Provérbios: não vou sair porque há um leão lá fora. Quem crê na palavra de Deus corre riscos. Você crê? Você crê? Você crê? Eu estou perguntando se você crê, meu irmão. Você crê? Então arrisque a sua cabeça. Quem confia, sai à batalha em nome do Senhor. Como que nós vamos ser fortes e corajosos? Como? Como então ser forte e corajoso e não ter medo? Primeiro, focando-se nas promessas de Deus. Verso 6. Alguém aqui, fica de pé, estufa o peito, peitoral do Henry Cavill e lê para nós aí, por favor. Bora. Seja forte e corajoso, que você fará este povo herdar a terra sob juramento prometido dar aos pais deles. Ou seja forte e corajoso. Tu vai fazer esse povo herdar a terra que sob juramento, ou seja, dentro da fortaleza, da coragem, tem uma promessa. Como que a gente vai ser forte? Se focando nas promessas. Crente que não se foca nas promessas é crente covarde. Você quer ser corajoso? Você quer ter ousadia? Você vai morrer sem batizar ninguém. Olha aqui. Você vai morrer sem batizar ninguém. Tem gente que, qual é o sonho? O sonho é ter o carro tal. Meu sonho é ter uma casa própria. Deixa eu dizer uma coisa. Eu venho de um tempo em que os jovens tinham um sonho de passar por esse mundo expulsando o demônio e batizando pessoas. Onde estão esses moços? Onde estão essas moças? Você vai passar por essa vida sem expulsar um demônio? Nem um pilantrinho ali, nem um Exu pilantra, pilindra. É tudo a mesma coisa. Nem um Exuzinho. Você não vai expulsar nenhum. Pastor, mas isso é sem tolerância. Tudo bem. Então é só falar para ele não sair quando eu falar para ele sair. Que tal ele expulsar o Espírito Santo de mim? Ok? Você vai passar por essa vida e não vai batizar ninguém. Você vai passar por essa vida e não vai ter aquele frisson de ver a pessoa vindo a Cristo, de ver a pessoa se convertendo. Você vai pregando o evangelho e dia após dia você vai notando as algemas caindo e o amor por Jesus crescendo no coração daquele não cristão. Você vai viver como, meu irmão? Então, em primeiro, foque-se nas promessas de Deus. Assim você vai ser corajoso. Segundo, foque-se na Bíblia. Quanto mais você ler a palavra, quanto mais você meditar na palavra, mais ousado você vai ficar. Não é a ousadia da carne, é a ousadia do Espírito. É a ousadia da palavra. Escute isso aqui. Eu tenho 100 e poucos quilos. Você talvez não notou isso. É um pouco difícil de notar. Eu tinha 64 quilos. Um graveto. Seco. Eu era virado em joelho e cabeça. Meu apelido era pirulito. Tipo isso. Crânio, clanícula, moranga, melão. O meu pastor chegou na igreja que eu congregava, era um grupo de igrejas, e ele chegou lá e ele me olhou no meio do povo. E eu emprestei na época um livro para ele, Gatito. Ele era um senhor de idade, bem velhinho. E ele leu o livro, O Heróis da Fé, e ele leu uma oração minha no final do livro. Eu tinha uns 19 anos. E ele me olhou e ele disse assim: ô Jaques, que eles não conseguem falar Jackson, né? E o bom é que meu sobrenome é Jaques, então tá tudo valendo. Ele, ali. E ele dizia assim: que coisa linda, aquele rapaz, Deus vai te usar muito, Jaques. E ele falou para mim aquele dia: um dia tu vai ser o Billy Graham
do Rio Grande do Sul. Sabe qual é o apelido que os jovens me deram, ô Catito? Billy Melão. Tu imagina, Cássio? Os caras pegavam uma profecia pra rir da tua cara. Billy Melão. Saí de lá, Billy Melão. Mas aquele rapaz, o Billy Melão, 64 quilos. E eu falo isso, escondido em Jesus. Eu cansei de entrar em boca de fumo e prostíbulo para pregar o evangelho. Eu me lembro quando eu preguei o evangelho para um dos principais traficantes do Campo da Tuca, o Tony. Entrei, ele estava usando drogas, falei de Jesus para ele. Eu estava indo para a igreja, o Espírito Santo falou: volta e fala do meu amor para o Tony. Eu voltei, eu preguei, eu falei. E ele estava usando drogas e disse: agora não, agora não, agora não, agora não. Uma semana depois ele estava morto. Aquilo vai ser reprisado em algum momento na eternidade. Ou quando ele estava pregando na Vila Umbu, na Alvorada, eu disse para os rapazes: meu pai na fé, ele era louco. Me colocou para pregar. Era muita gente. E quando você desafia os traficantes, você quer ser igual os pregadores. E eu me lembro, seco, magro, e eu ali desafiando: você aqui, seu traficante. Você é louco, cara. Você está aqui, eu quero dizer para você que Jesus é maior do que você. E pregando, e pregando, e pregando. E no final, quando você faz o convite, era um garoto, um moleque, 35 pessoas, vem à frente, aceitam Jesus. Escuta o que eu estou te dizendo. Se foca, confia na palavra. Eu não quero saber quantos anos você tem. Eu não quero saber se você nasceu na igreja. Eu quero saber se você é focado na palavra, se você ama a palavra. Porque se você ama a palavra, Deus vai usar a tua vida, Deus vai usar você. Deus tem um projeto naqueles que têm a palavra de Deus guardada, tatuada, marcada no coração. Em terceiro, e aqui eu termino falando que se você quer ser corajoso diante dos dias que estão por vir, presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Esse aqui é o momento, é o chablau do sermão. Presta atenção aqui. Se você quer coragem, ousadia, você precisa se focar na presença de Deus. Existe uma promessa da presença de Deus, e a promessa da presença de Deus é o nosso maior encorajamento. Qual é o maior encorajamento, Vintage? Vamos lá, gente. Qual é o maior encorajamento, Vintage? O que nos traz mais coragem, Vintage? É a promessa da presença de Deus. É saber que Deus está conosco. É saber, será que a Bíblia diz isso? Olha isso aqui. Cara, se eu confirmar isso na Bíblia, você precisa glorificar Deus. Você precisa se apegar nisso. Porque quando uma verdade é provada biblicamente, ela é a verdade que ultrapassa eras, ela é a verdade de Deus, ela é a verdade imutável. Então você acaba de descobrir uma fonte inesgotável de coragem. E eu vou dar isso para você. Ok? Escute isso aqui. Josué, capítulo 1, verso 5. Fica aí. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, não o abandonarei. O que é a promessa para Josué? É o quê? É a presença.
Você pode perder tudo. Você pode perder o dinheiro, você pode perder cargo, você pode perder emprego, você pode perder cônjuge, você pode perder os filhos, Deus nos livre disso. Você pode perder o amor de muita gente, mas você não pode perder uma coisa, meu irmão: se foque na presença de Deus. A coisa mais importante é a presença de Deus. Você não pode perder a presença de Deus. Mamãezinha que está aqui, se foca na presença de Deus, se foca em conhecer o Senhor, se foca que a presença de Deus esteja em você. Papai, homem, escute isso aqui. Você quer ter coragem diante do mundo? Você quer ter coragem diante dos demônios? Foco na presença de Deus. Josué 1:5, anota. Segundo, Gênesis 28:15, para Jacó, anota aí. Eu resolvi não projetar isso, para você anotar, anota. Gênesis 28:15, para Jacó, o que Deus falou para Jacó? Eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. O que deu coragem para Jacó? O que faz Jacó voltar? É saber que Deus está com ele. A questão não é quem está na banda, quem está no ministério, se nós temos o melhor aqui, o melhor ali. A questão não é se nós temos um prédio próprio ou não. A questão não é se perdemos muitas coisas nesse período caótico do Rio Grande do Sul. A questão é se Deus está conosco. A questão é se Deus está do nosso lado. Essa é a grande verdade. É isso que importa. Deuteronômio 31:6, agora Deus fala para Moisés: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Coragem, por quê? Porque Deus está junto. Então coragem. Olha isso. Agora é Deus falando com Moisés. Coragem, Moisés. Será que a Bíblia fala mais disso? Fala ou não fala, meus irmãos? Fica comigo aqui, gente. Será que a Bíblia fala mais disso? Sim. Vamos lá. Anota aí. Juízes 6:16. Deus falando para Gideão: Gideão, eu estou ao seu lado. Você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Olha isso. Deus dizendo: Gideão, eu vou estar do teu lado. Quando Gideão sai para a batalha, Gideão olha para o lado e ele sabe que o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, está ali do lado dele. E eles vão derrotar o povo inimigo como se fosse apenas um homem. Você tem noção do que é isso? Isso aqui me lembra, nem sei se eu botei no esboço. Acho que não. Davi na Copa das Amoreiras. Você se lembra desse texto? Quantos se lembram? Davi está orando e Deus fala: quando você ver a marcha em cima da Copa das Amoreiras, saia a guerrear, porque eu, o Senhor, saí na frente. Eu estou contigo. Você imagina isso? Quantos já viram essas árvores, essas amoreiras? Quem aqui já viu? Só gente Nutella. É uma copa grande, uma árvore com uma copa gigantesca. Deus falou. O exército celestial passou por cima da copa das amoreiras. Davi estava embaixo e começou aquele barulho. E aquela copa das amoreiras começou a balançar. Era o exército celestial que estava saindo na frente. E Davi sabia: Deus está comigo. Agora eu vou. Coragem. Por quê? A presença de Deus. A presença de Deus. Isaías 41, verso 10. Anota aí. Os exilados que voltavam da Babilônia. Deus diz:
não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, o seguro com a minha mão direita da minha justiça. Não tenha medo. Deus está presente. 1 Crônicas 28, 20. Deus falando com Salomão. Então Davi disse a Salomão, seu filho: seja forte e corajoso, e mãos à obra. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor Deus, meu Deus, estará com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que você termine toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Ok, pastor, mas olha só, pastor, essas aqui são promessas para Davi, para Salomão, para Gideão. Tem uma para mim aí, pastor? Tenho. Mateus capítulo 1, verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E o nome de Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. Jesus está presente. Jesus está aqui nesse culto. Sabe por que nós acreditamos? Porque Ele está aqui. É para você. É para você. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O dia ruim, o dia bom, o Senhor está conosco. A partir de hoje você vai ter uma atitude corajosa. Por quê? Porque Jesus está presente. E se Ele está presente, Ele pode todas as coisas. Quando você estiver sofrendo, Hebreus capítulo 13, verso 5, disse Deus: de maneira alguma o deixarei. De maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Deus está presente e é isso que importa. A boa notícia não é Josué. A boa notícia, meu irmão, o texto é de Josué, mas a boa notícia é Jesus. Eu vou falar de novo. A boa notícia tem um nome que é sobre todo nome. J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. Repita. J-E-S-U-S. Mais alto. J-E-S-U-S. De novo. J-E-S-U-S. Jesus. Repete. Jesus. Repete. Jesus. Repete. Jesus. Com mais força. Jesus. Mais forte. Jesus. Os demônios tremem. Jesus. Os demônios recuam. Jesus. As doenças vão embora. Jesus. A igreja avança. Jesus. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Aqui hoje está um que é maior do que Josué. O nome dele é Jesus. Em primeiro lugar, para encerrar, ele não precisa de encorajamento. Ele é o encorajador. Eu preciso de encorajamento. Agora, o capitão da nossa salvação que vai do nosso lado, ele não precisa, ele comunica coragem para o seu povo. E ele está conosco. Vintage, ele está conosco. Essa é a boa notícia, ele está conosco. Quando você olha, as ondas estão balançando o mar, as ondas estão balançando a embarcação, mas você olha, ele está no barco. E com Jesus no barco, vai tudo bem. Jesus está presente, nós temos certeza que ele tem a última palavra. Ele não precisa de encorajamento. Josué precisa, eu preciso, você precisa. Jesus não. Jesus não. Em segundo, ele
cruzou o Jordão da eternidade para nos tomar para si na cruz. Escute isso aqui. Josué tinha que cruzar um Jordão físico, um Jordão temporal. O nosso Jesus cruzou o Jordão espiritual e ele morreu por você em uma cruz do Calvário. Todo o pecado que era teu, toda a imundícia que era minha, ele levou sobre o madeiro na cruz do Calvário. Bendito seja o seu nome. Esse é o capitão da nossa salvação. Esse é o Senhor da glória, o Rei Todo-Poderoso. Ele é Jesus, ele é poderoso. Em terceiro, Josué triunfou sobre os inimigos terrenos. Jesus triunfou sobre inimigos espirituais. Os demônios perto dele não são nada. Eles podem tentar colocar medo, eles podem tentar oprimir, mas eu quero dizer uma coisa para você aqui. Se você confessar Jesus, se você se entregar para Jesus aqui essa noite, todas as correntes que prendem você, elas vão cair. Todas as correntes que prendem você vão cair por terra, porque há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Bendito seja o seu nome. Em quarto, Josué pisou na terra e Deus deu para ele. Jesus pisou nessa terra e agora tudo é dele. Tudo é dele. Tudo é dele. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Cordeiro de Deus. Em quinto, quem é a promessa de Deus? O que está em Gênesis 3 que eu coloquei ali? Qual é a promessa de Gênesis 3? Qual? O proto? Vamos lá. Proto-evangelho é o primeiro evangelho. A primeira pregação na Bíblia é de quem? Deus. Gênesis 3,15. Deus prometeu que da semente da mulher viria um que pisaria na cabeça de Satanás. Essa é a promessa. Jesus é a promessa. Se agarre nas promessas e se agarre em Jesus. Tudo que coloca medo em você, Jesus caminha por cima. Ele é poderoso. Os discípulos estão apavorados com o mar. Jesus vem caminhando sobre o mar para mostrar que tudo aquilo que nos coloca medo não coloca medo em Jesus. Jesus é maior que Josué. Jesus é maior do que qualquer homem da Bíblia. Ele é o Senhor. É tudo sobre Jesus. Em sexto e último, Jesus é a palavra. Que meditava na palavra. Leia a Bíblia, ela é sobre Jesus. Sabe por que nós podemos, escuta, sabe por que nós podemos voltar para nossa casa cantando e alegres? Não é por causa do bom trabalho do governo. No abrigo, o governo mandou agora comida. As comidas chegaram estragadas. Eu não confio em nada que vem do governo. Eu não confio em nada que vem do governo. Ah, é desse governo. Deixa eu te dizer um negócio. Eu não confio em nada que vem de governo nenhum. Eu não confio em político. Eu não confio em político. Só que você pode, a partir de hoje aqui, sair diferente. Não por causa do governo. Não por causa de alguma ideologia ridícula, pregada e propagada por homens. Você pode voltar para casa em paz, por causa da palavra de Deus, por causa da presença de Jesus consigo. Você tem noção do que é isso? Você tem noção o que é um homem mortal poder dizer: Jesus está comigo, Jesus está comigo? Deixa eu dizer uma coisa aqui, eu estou terminando, olha para mim. Eu era um garoto, um moleque. E eu andava dentro do ônibus voltando do colégio, com 15 anos de idade. E eu ficava pensando: Deus está comigo. Deus está comigo. E eu começava a chorar dentro do ônibus, porque eu sabia que a presença de Deus estava ali. Tinha um hino do Matos Nascimento muito antigo, que eu cantava sozinho enquanto orava.
Eu agora sou de Deus. Quem conhece? Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Vivo só pra Deus. Eu vivo só pra Deus. E era tão simples esse louvor, mas era tão poderoso para uma alma que recém tinha sido redimida. Era tão poderoso poder dizer em alta voz que eu pertencia a Jesus, que Deus era meu dono. Deixa eu dizer uma coisa, se você está vivendo um cristianismo que verdades como essa perderam o valor e o sabor para você, volta para a cruz. Volta para a cruz. Se falar que você é de Deus não traz alegria ao seu coração, não pulsa dentro da sua alma mais, a minha palavra para você aqui essa noite: volta para a cruz. Volta para a cruz, volta para a cruz. Nós precisamos voltar a nos alegrar na presença de Deus, na cruz de Jesus e na palavra do nosso Senhor. Nós precisamos voltar a nos alegrar nessas coisas simples. E essa é a palavra para você, Vintage. Tenha coragem, tenha coragem. O Senhor nosso Deus está do nosso lado. O Senhor nosso Deus vai à nossa frente. Não iremos recuar, iremos avançar em nome de Jesus. Fica de pé adorando, fica de pé exaltando, aplaude mesmo, aplaude a Jesus. Aleluia, aleluia. O inferno está se levantando contra você. Seja forte e corajoso. O inferno está se levantando contra a igreja. Seja forte e corajoso. O inferno está se levantando contra a tua família. Seja forte e corajoso. O inferno está se levantando contra a tua empresa. Seja forte e corajoso. O inferno está se levantando contra os seus filhos. Seja forte e corajoso. O inferno está se levantando no meio do teu GC. Seja forte e corajoso. Bendito é o nome de Jesus. Deixa eu dizer um negócio aqui, ó. Pais, busquem seus filhos o Kids. Porque se deixar, eu vou ficar falando de Jesus aqui. E as mulheres, as irmãs do Kids vão ficar apavoradas. Busca com calma, com calma, com calma, com calma. Nós vamos responder esse sermão de 3 formas. Nós vamos olha só. Deixa eu te falar um negócio. Esse lugar aqui é caro pra boné, velho. Nós temos que cantar muito alto aqui dentro. Eu me lembro, quando nós congregávamos a caixinha de fósforo, nós tivemos um espia, o nome dele é o Halisson. Tu te lembra, Halisson? Nós paramos o carro ali do lado, tu subiu e tu olhou e tu disse, dá pro gasto. E nós tivemos encontros poderosos com Deus ali. Deixa eu te dizer, o lugar é um pouco mais bonito, mas o amor por Jesus é o mesmo. Tudo isso aqui não teria valor algum se Jesus não estivesse presente. Se Jesus não está presente, isso aqui não vale de nada. Se Jesus não estiver presente, luzes, ar-condicionado, nada disso tem valor. O mais importante não é a beleza do local, o mais importante é a presença do Cordeiro de Deus com o povo dele. Isso faz toda a diferença. Nós vamos terminar, logo após, nós vamos responder esse sermão cantando. Mas nós vamos cantar até perturbarmos o inferno. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Você não acredita em demônios. Você não acredita em demônios. Ok, tranquilo. Nós vamos cantar. Em primeiro lugar, nós vamos cantar a Jesus. Em segundo, nós vamos ofertar ao Senhor. Nós vamos dizimar ao Senhor. Escute isso aqui. Nós temos o Pix projetado aqui, ali. Você tem em alguns locais aqui do prédio. Nós vamos dizimar e ofertar a Jesus. Uma das coisas... Ei, olha para mim aqui. Quando fala de dinheiro, parece que perde o fervor, né? Não deveria ser assim.
Você vê o momento da oferta e do dízimo em igrejas africanas, é o momento que o povo mais vibra. É o momento que o povo entende que ele pode trazer algo ao Senhor. Nós vamos responder ao Senhor com uma oferta poderosíssima. Nós temos até gasofilácio físico agora. Cadê tem um outro ali também. Tem lá atrás também. Temos 5 gasofilácios. Os outros a água levou. Aqueles a água levou. Deixa eu ver aqui. Que isso. Os caras são nojentos. É o mesmo lá que tu pegou lá. Entendi. Olha só. Nós vamos responder ao Senhor ofertando, dizimando generosamente. Se você soubesse o que nós estamos fazendo, em breve você saberá. Algumas coisas não dá para dizer, porque envolve pessoas, envolve famílias. A gente não quer expor famílias. Você não quer pegar, entregar uma coisa e bater uma foto. Olha, igreja, eu estou fazendo isso aqui. Às vezes dá para fazer isso, às vezes não dá. Seja generoso. Você pode ofertar através desse QR Code, através do crédito, do débito. Você posiciona o seu telefone com o aplicativo do banco que você usa. Ou você pode ofertar também no modelo bíblico. No período bíblico, o pessoal entregava suas moedas, cédulas, no gasofilácio. Que é esse caixote que tem aqui, tem ali do outro lado, no fundo do prédio. Você pode pegar o seu dinheiro físico e colocar ali, para que o reino de Deus avance. Só temos um problema. Hoje, não, deixa eu ver uma coisa. Nós tivemos feriado semana passada? Sim ou não? Sim ou não, gente? Então, não teve o 5º dia útil ainda. Então, vários que estão aqui não tem dinheiro. O 5º dia útil é amanhã. O que você vai fazer? Você vai bater uma foto desse QR Code. E amanhã você vai ser generoso. Se você não consegue ser hoje. Ok? Então faça agora. Pega seu telefone. Ah, pastor, não sei. Bate uma foto. E pela fé você vai ofertar alguma coisa amanhã. Faça isso. Como assim? Não seja um muquirana. Amém, meus irmãos? Amém? E nós vamos comer e beber com Jesus. Nós temos 2 mesas aqui na frente. Uma ali com Barba, outra aqui com Augusto. Da metade para baixo aqui do teatro, nós vamos vir com calma. Não precisa ser no primeiro louvor. Pode ser no segundo. Olha para mim aqui, gente. Pode ser no terceiro. Você vai vir, vai pegar o pão, vai mergulhar no vinho ou no suco. Está o cálice aqui. Crianças, mulheres grávidas, mergulhe o pão no suco. Demais irmãos, mergulham o pão no vinho. Faça conforme a sua consciência. Você vai mergulhar, vai cear e vai voltar para o seu lugar. Da metade para trás, lá atrás nós temos 2 mesas também. Atrás ali das colunas. Você vai até lá, você mergulha o pãozinho, come e bebe da carne e do sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Não precisa ser na primeira música, pode ser na segunda, pode ser na terceira. Você pode orar um pouco antes e participar desse momento. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Levante suas mãos. Você não precisa esperar uma nivelada aqui. Você pode levantar suas mãos, você pode orar.
Ore. Fale com Jesus. Feche seus olhos. Levante suas mãos. Adore a Deus. Pai nosso, eu te agradeço pelo teu povo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor não nos despede vazio. Aqui está o teu servo, tua serva, com as mãos levantadas, com sua fronte levantada, esperando resposta do Senhor. Abençoa teu filho, abençoa tua filha, em nome de Jesus. Que haja graça, que haja vitória. Abençoa o nosso povo. A semana que se inicia hoje é uma semana de desafios. É uma semana que vai definir muitas coisas. Mas acima de tudo e de todos, o Senhor é a última palavra. O Senhor é o amém. O Senhor é o amém. É o amém de Deus para as nossas vidas. Ó Deus, nos encoraja. Nos despede encorajados, cheios do teu Espírito, cheios do Senhor, cheios da tua presença. Bendito é o teu nome, bendito é o teu nome. Talvez aí no coração do meu irmão ainda haja um pouco de medo, um pouco de covardia. Espírito Santo, vai aí, vai aí, Senhor, em nome de Jesus, trazendo coragem, trazendo vida, trazendo coragem, trazendo alegria. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos que irão dizimar corajosamente, que irão ofertar poderosamente aqui, Senhor. Abençoa eles, abrindo as janelas dos céus sobre suas vidas, em nome de Jesus. Que eles tenham coragem, alegria, que eles vejam esse momento como um momento de alegria, como uma bênção, em nome de Jesus. Abençoa teu filho, abençoa tua filha. Que esse momento seja um momento de alegria. Alegria, alegria. Em nome de Jesus, aplauda Jesus.